Bom dia. Ezequiel 12. Livro de Ezequiel, capítulo 12. Eis que a palavra de Deus, o Senhor, veio mais uma vez a mim nestes termos. Filho do homem, tu vives no meio de uma casa rebelde. Casa rebelde, eles têm olhos para ver, mas não enxergam. Têm ouvidos para ouvir, mas se negam a escutar, porquanto são uma nação rebelde. Sendo assim, querido filho do homem, arruma tua bagagem para o exílio, e em pleno dia, à vista de todas as pessoas, partirás de onde estás para outro lugar. É possível que compreendam esta representação dramática, ainda que este seja um povo amotinado, embrutecido e teimoso. Deus falando, olha, você habita no meio de um povo teimoso, você vive no meio de um povo teimoso, um povo que não quer saber da verdade, não quer conhecer a palavra do Senhor, não quer abandonar o erro, não quer abandonar o pecado. Eles têm olhos para ver, eles era para enxergar que eles estão no erro, estão no pecado, que a única solução é a obediência. Eles fazem tudo errado, sabendo que a consequência é o castigo. Eles têm ouvido para ouvir a palavra, mas não querem ouvir, eles recusam ouvir. Eles querem ouvir uma outra palavra amável, afável, que alisa os seus egos. Eles não querem a verdade. Então o que você vai fazer? Você vai à vista todo mundo, você pega uma bolsa, as coisas como você estivesse indo por exílio, como estivesse sendo levado para o cativeiro, faça essa representação. E ali de onde você estiver, você vai para um outro lugar. Com essa aí vai estar uma representação do castigo. Mais uma vez. Ver se eles, quem sabe, se eles conseguem entender, se eles não abandonaram o pecado, não abandonaram o erro, eles vão ficar e vão permanecer no cativeiro. Eu vejo pessoas da mesma maneira em erros, em desobediências, em pecados vários, se recusarem a abandonar o pecado. São pessoas religiosas. Eu conheço uma quantidade muito grande de pessoas que vivem orando, cantando músicas, dizendo-se louvor, dizem que jejua, outros dizem ainda vai mais além, diz que vão a montes e tudo mais, mas não abandonam o pecado. Conclusão, vivem em constante desgraça, vivem em constantes problemas, vivem em constante tormento, ou seja, eles vivem no cativeiro, eles vivem no deserto e não vão sair, por mais não, parece que Deus não escuta a minha oração, e Deus não está escutando, e Deus não vai ouvir, Deus não vai atender, porque estão com as mãos sujas. Ele fala para nós lavarmos as nossas mãos, ou seja, nós abandonarmos o pecado. Enquanto nós não abandonarmos o pecado, Deus não vai ouvir nossas orações. As pessoas ficam, não, Deus ama o pecador, mas Deus ama o pecador arrependido, Ele quer que nós nos arrependamos. Tá? Quando Jesus assumiu todos os pecados nossos, pode ver que até Deus Pai, Ele era o seu filho, Deus se afastou. Porque Deus não gosta, Deus não aceita, Deus não permite o pecado. Nós temos que ter isso em mente, que ser religioso é você ficar orando, falando em Deus, indo em templos, ofertando, dizimando, mas não obedecendo. É aquilo que Jesus diz, tem que fazer isso, mas tem que praticar a palavra dele. Se você não praticar, se você não viver o evangelho, não vai conseguir nada. Você vai para o cativeiro, você vai permanecer no cativeiro, você vai entrar no deserto e não vai sair, você vai morrer no deserto. Por causa da dureza do coração, porque você não quer enxergar, porque você não quer ouvir a verdade. Solução é a obediência. Nós achamos também novamente interessante que aqui no versículo 3, a maneira de Deus se referir ao profeta Ezequiel, ao atalai de Deus, ele chama ele de querido filho. Sendo assim, querido filho do homem. Como eu disse, essa expressão filho do homem só tem duas, só Jesus, que é chamado, ele mesmo significa como filho do homem,
e Ezequiel. Durante o dia, diante do olhar de todos, leva para fora os seus pertences, como se fosse partir para o cativeiro. À tarde sairá como aqueles que partem para o desterro. Certifica-te de que todo o povo te observe fazendo isto. Enquanto estiver admirando toda a tua movimentação, faz para ti um buraco no muro e passa a tua bagagem através dele. Então carregarás sobre os ombros os teus pertences à vista de todo o povo. Eis que caminhará com teu fardo ao pôr do sol, e cobrirá o rosto para que não vejas nem o chão da terra que está deixando, porquanto eu mesmo te fiz um sinal para toda a casa de Israel. Deus falou, olha, você vai, pega suas coisas, suas roupinhas, suas coisas, coloca ali, mas primeiro você observa que todo mundo esteja observando, esteja te vendo você fazer esta representação dramática. Como você estivesse sendo levado para o cativeiro, como você estivesse indo para o exílio, indo para o desterro. Então você vai pegar aquilo ali e vai sair. Aí você vai diante de todo mundo, faça um buraco no muro, como se estivesse indo, para que todos entendam a palavra, entender a mensagem, que todos vão para o cativeiro se não abandonar o pecado. Então fiz tudo o que me foi ordenado. Durante o dia levei para fora o meu fardo como se estivesse pronto para refugiar-me em terras estrangeiras. Então entardecer, cavei com as próprias mãos uma abertura na parede e saí às escuras, carregando os meus pertences sobre os ombros, diante da admiração de todos. Logo ao raiar do dia recebi esta palavra do Senhor. Ó filho do homem, a nação de Israel, aquela casa rebelde, não quis saber de ti. Que significa isso que estás fazendo? Pois então diz-lhes, assim diz Deus o soberano, Senhor, este oráculo é advertência, se refere ao príncipe que hoje governa em Jerusalém e para todo o povo que vive naquela cidade. Diz-lhe mais, eis que eu sou o vosso sinal, assim como eu agi, assim vos será feito e acontecerá, ireis cativo para o exílio. E os príncipes que agora vos governam colocará sua bagagem nos ombros. Ao entardecer, sairá por um buraco que será escavado no muro, para que por ele possa escapar. Ele cobrirá o rosto para que não enxergue com os próprios olhos o chão da terra que está abandonando. Eis que estenderei também a minha rede sobre este príncipe, e ele será apanhado em meu laço. Então trarei a Babilônia, terra dos caldeus. Todavia este príncipe ali morrerá, antes mesmo de poder contemplá-la. Então eu espalharei os ventos, todos que estão ao seu redor, os seus oficiais e todo o seu exército, e os perseguirei pessoalmente com a minha espada em punho. Assim saberão que eu sou Deus, o Senhor, quando eu vos dispensar entre as nações e vos espalhar por muitas terras. Contudo, pouparei uns poucos deles da carnificina, da fome, das doenças epidêmicas, a fim de que confesse diante de todas as nações, aonde chegarem, as abominações que cometeram, e tudo quanto sofreram. Então compreenderão que eu sou Deus, o Senhor. Logo depois veio a mim mais esta palavra de Deus. Ó filho do homem, come teu pão em meio a grande temor, bebe a tua água com apavoramento e tremor. Então vai e prega ao povo deste país. Assim diz o Eterno soberano acerca de todos quanto ainda vivem em Jerusalém e toda a terra de Israel. Eles comerão seu alimento diário sob angústia e ansiedade. Beberão sua água em grande desespero, pois tudo que existe em sua terra dela será arrancado e destruído por causa da brutalidade e da violência de todas as pessoas que habitam naquela terra. Eis que as cidades habitadas serão arrasadas, e toda a terra ficará absolutamente abandonada. Então sabereis que eu sou Deus, o Senhor. Então nós estamos vendo que ali, mesmo ali no cativeiro onde já estavam, ainda tinha ficado um resto ainda de pessoas em Jerusalém.
Deus manda o recado através do profeta Isaías que eles iriam para o cativeiro também, eles iriam para o exílio, porque não abandonaram o erro, não abandonaram o pecado. Deus ainda mostra vários sinais, uma representação, digamos, teatral, como Ezequiel, o profeta, comendo rápido ali, tremendo com medo, bebendo a água da mesma forma, mostrando como iria acontecer com aquele pouco que estava lá em Jerusalém. Isto porque eles se recusaram a ouvir o Senhor, se recusaram a praticar a palavra de Deus, se recusaram a abandonar suas mentiras, se recusaram a abandonar o que não presta. E quando nós assim agimos, com certeza vamos para o cativeiro. E não tem nada que possa impedir isso, porque quem nos envia para o cativeiro é Deus, é o Senhor. Quem nos envia, coloca no deserto, é Deus, é o Senhor. E a palavra do Senhor veio uma vez mais a mim nesses termos: filho do homem, que dito popular é esse que tem sido comentado na terra de Israel? Os dias passam e as profecias dão sem nada. Ora, afirma-lhe o seguinte: assim diz Deus, o Senhor Deus, farei cessar esse provérbio não será mais falado em toda a casa de Israel. E diz-lhes: estão próximos os dias e o cumprimento de toda visão. Pois no meio da nação de Israel não haverá mais nenhuma visão ou profecias falsas, tampouco qualquer adivinhação aduladora entre o povo. Entretanto, eu, Deus, profetizarei o que eu desejar, e isso se cumprirá sem demora. Porquanto em seus dias, ó nação amotinada e teimosa, cumprirei tudo o que eu mesmo disser. Palavra do Senhor, o soberano. Então a palavra de Deus veio a mim de novo nesses termos: filho do homem, os da casa de Israel estão murmurando. A visão que este homem prega é para muitos dias no futuro, e ele profetiza sobre tempos que estão muito longe de nós. Ora, pois pode afirmar-lhes: assim diz Deus, o soberano Senhor, eis que nenhuma das minhas profecias sofrerá mais demora. Tudo o que eu vos preveni se cumprirá. Palavra do Senhor, o eterno soberano. Então as pessoas estavam ouvindo Ezequiel falar, trazer a mensagem do Senhor. Israel começou a falar: não, o que ele está falando não vai acontecer agora não. É para muito tempo, vai demorar muitos anos. Essa desgraça não vai acontecer sobre nós agora. Eles sabiam que ia acontecer, sabiam que era a palavra de Deus. Só estavam dizendo que não ia acontecer naquele tempo. Aí Deus falou: não, vai acontecer agora, não vai atrasar mais não. O que eu disse vai acontecer, e realmente aconteceu, nós conhecemos a história. Mas o que nós temos que entender, quando Deus nos fala de alguma coisa, vai acontecer. Da mesma forma, nós ficamos sempre falando sobre a volta de Jesus. Eu vejo várias pessoas falar: não, desde que eu era pequeno eu vejo falar que Jesus vai voltar e está demorando. Mas acredite, ele está voltando. Quando você menos esperar, as coisas vão acontecer. Os sinais já mostram isso. O Senhor está voltando, Jesus está voltando. Vamos parar de acreditar, não, que as coisas do Senhor vai demorar, que não está demorando. Vem no tempo justo. Ezequiel capítulo 13. Mais tarde vem a minha palavra do Senhor nesses termos: ó filho do homem, prega contra os profetas de Israel e adverte a esses videntes que falam apenas sobre o que imaginam, e diz-lhes: ouvi a palavra de Deus. Assim diz o Eterno, o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos, que seguem apenas seus próprios humores e suas tolices, mas nada ouviram nem ouviram. Ó Israel, teus profetas são como raposas no deserto. Ora, não foste consertar as brechas do muro para a nação de Israel, a fim de que ela pudesse resistir firme aos combates no dia do Senhor. As suas visões são falsas, e seus prognósticos todos mentirosos. Com vossas bocas dizeis: palavra de Deus, quando o Senhor não vos revelou nada, tampouco vos enviou a parte alguma. E ainda assim tens a expectativa de que vossas previsões se cumpram. Aquelas previsões, os falsos profetas falavam: não, Deus não vai ir contra a sua casa, não vai vir contra Israel. Aqui é templo do Senhor, não vai ser derrubado, não vai ser incendiado.
paz, Deus ama o seu povo, nada de ruim vai acontecer. Esses falsos profetas, mentirosos, né? Falsos homens de Deus, pagaram o preço alto e os de hoje também pagam. Hoje nós vemos muitas pessoas aí se dizendo profetas, entregando revelações mentirosas, falando com as pessoas, não, Deus está dando isso, Deus está dando aquilo, Deus está abençoando ali, Deus está abençoando acolá, que estão vendo visões, estão vendo espada de fogo, que estão vendo pote de ouro, que estão vendo dons não sei o quê, vendo, tudo é mentira, tudo é palhaçada, tudo é engano. E esses pagarão por essas mentiras. Muito dele, como aqui na época também, chega ao cúmulo de contar essas mentiras, falar do seu coração e ainda esperar que possa acontecer. Não vai acontecer, é coisa do coração dele, eles vão pagar por essas mentiras. Pessoas que estão profetizando, incentivando coisa errada. Hoje existe um hábito, tudo que vai orar estão falando, não, fizeram macumba dali, conversa fiada. Estão orientando para as pessoas divorciarem e casar novamente, dizendo que Deus está mostrando que a glória da segunda casa é maior. É umas mentiradas, uns falsos profetas, são profetas do inferno, são profetas do diabo, de Satanás, estão a serviço do inferno e vão pagar um alto preço por isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando nós vamos a alguns lugares, sempre aparecem uns homens e mulheres se dizendo profeta, às vezes falando uma língua estranha, por sinal muito estranha mesmo, dizendo que Deus está falando isso, Deus está falando aquilo, e são pregadores, não são profetas profissionais, falam da carne e vão prestar conta. Porventura não tivestes visões falsas e não falaste adivinhações falsas quando pregastes? Eis que o Senhor diz, sendo que em verdade eu não havia falado convosco. Portanto, assim diz Deus, o Senhor Deus, por causa de vossas palavras frívolas, e porque alardeaste visões fraudulentas, me coloco frontalmente contra vós, oráculo de Deus, o eterno soberano. Eis que minha mão se oporá vigorosamente contra os profetas que pregam falsas visões e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão escritos no registro da casa de Israel, e não entrarão na terra de Israel. E deste modo sabereis que eu sou Deus, o soberano Senhor, visto que fazeis meu povo desviar-se da verdade, pregando-lhes paz, quando na verdade não há possibilidade alguma de paz, e quando labuta na construção de um muro fraco e tenta esconder a sua fragilidade, rebocando com argamassa e passando cal. Ora, esta parede vai cair, eis que mandarei uma chuva torrencial, uma chuva de pedras e rajarão ventos violentos. Então, quando o muro desabar, o povo lhes indagará, onde está o reboco e a caiação que fizeste? Deus está dando um exemplo dessas falsas pregações, onde esses falsos profetas criam uma espécie de uma parede tampando ali a fraqueza, tapando ali, escondendo ali os erros. Fala, tudo vai cair. E as pessoas depois vão falar, mas vem cá, você não disse que ia acontecer isso? Você não disse por quê? Você não pregou a paz? Cadê a paz? Deus está enfrentando a guerra. Porque Deus está falando que não tem guerra, não tem paz não, agora é guerra. Essa que é a questão. E o povo quer pregar uma mentirada, não, Deus está mostrando que vai ficar rico. É prosperidade, ali tudo mentira, tudo engano. Deus já determinou que esses profetas não vão entrar no reino de Deus, não herdarão o reino de Deus. Eles ficarão, eles pagarão, eles sofrerão eternamente. São mentirosos. Eu tenho visto inúmeras vezes, em vários templos por aí, pessoas se dizerem pastores, profetas, aí de repente começam a falar, entregar umas profecias que você sabe que são carnais, são mentirosas, dizendo que teve esta visão, teve aquela visão. Eu vejo pessoas, hoje os falsos profetas, na internet, nos templos, nas ruas, são um bando de mentirosos. Pessoas, tem umas mulheres que se dizem profetisas, mas elas são simplesmente pessoas perturbadas, pessoas que precisam assim, de libertação, de cura.
São pessoas doentes, enfermas espiritualmente. Então, infelizmente, o povo está caindo nessa, está acreditando nessas falsas profecias, porque, infelizmente, existem muitas pessoas que andam correndo atrás de profecias e, por isso, encontra essas mentirosas de plantão. São pessoas que não estão a serviço do reino de Deus, mas sim a serviço do reino das trevas. É muito comum hoje, as pessoas quando pedem oração já chegam esses falsos profetas, falsas profetisas, orando, dizendo que fizeram macumba dali, fizeram macumba de acolá. Então, umas coisas ilógicas, totalmente contrárias à palavra de Deus. Eles colocam Deus como fosse um Deus fofoqueiro. Eles colocam Deus como fosse um Deus de duas palavras, que na palavra dele ele fala uma coisa, agora manda fazer outra. Temos que abrir os nossos olhos, porque esses profetas irão padecer por toda a eternidade. Por isto, assim afirma o eterno soberano Senhor, na minha indignação permitirei o estouro de um vento tempestuoso, e na minha ira enviarei uma chuva de pedras, e um aguaceiro com grande poder de inundação que se abaterão com violência sobre vós e vosso muro caiado. De um momento para outro despedaçarei o muro que fora caiado por vós, e o arrasarei de tal forma que até os seus alicerces ficarão à mostra. Quando ele cair e com ele a cidade, sereis igualmente aniquilados, e chegareis à conclusão de que eu sou Deus, o Senhor. Desse modo, esgotarei minha cólera quando esta parede contra todas as pessoas que a rebocaram com argamassa fraca e tintura de cal. E então vos direi, eis que a parede caiada já não existe, tampouco aqueles que a ergueram e rebocaram, isto é, os pregadores de Israel, que profetizaram sobre Jerusalém e alegaram ter visões de paz para esta cidade, quando em verdade não havia possibilidade de paz iminente. Palavra do Senhor, o soberano. Não tem nenhuma diferença do que nós vemos hoje, nós vivemos hoje. Eu vejo pessoas buscarem templo, igrejas, religiões, e chegam lá e deparam com pregações mentirosas, com pregadores mentirosos. Pregadores que não chamam as pessoas ao arrependimento, não falam em santificação, não falam em salvação, não falam em abandono de pecados. Mas ficou uma ladainha, uma história, uma pregação mentirosa. No que Deus está abençoando, que Deus está dando, que Deus vai fazer um milagre em sua vida, que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, demonstrando que existe paz, que o Senhor está ali para dar vitória, quando não é essa a verdade. O Senhor quer primeiro que nós nos convertamos. Isso não é pregação do Senhor, isso é incentivo ao pecado, incentivo a manter-se no erro. Deus quer mudança, Deus quer santidade. Esses falsos pregadores, esses mentirosos, vão pagar um alto preço. E mais, os seus seguidores, esse bando que anda atrás desse tipo de pregação, que anda atrás desse tipo de profecias, vão sofrer grandemente. Agora, pois, o filho do homem, volta a tua face contra as filhas do teu povo, que vaticinaram a partir do que senti em suas entranhas, e profetiza tu contra elas, e declara, assim diz Deus, o seu Deus, ai das que costuram pulseiras enfeitiçadas nos braços da minha gente, e as que fazem véus de vários comprimentos para pessoas de toda a estatura, com o objetivo de seduzir e enganar o povo. Ó infelizes, imaginais que podeis enlaçar a vida do meu povo e ainda sair incólume disto? Vós me profanaste entre o meu povo, em troca de alguns punhados de cevada e por uns pedaços de pão, matando quem não havia de morrer e mantendo com vida quem não deveria mais viver, mentindo ao meu povo incauto que lhe dá ouvido. Por isso, assim diz Deus, o Senhor Deus, eis que eu sou terminantemente contra vós,
berloques de magia, pulseiras de feitiços, mediante a quais cativais o povo, prendendo-os com pássaros no alçapão, pois eu mesmo arrancarei de vossos braços e colocarei em liberdade todas as vidas, pessoas que caçais como aves frágeis. Assim como aquelas falsas profetisas ficavam entregando amuletos, isso que é a palavra, em troca de algum recurso, de alguma alimentação, de dinheiro, mas com entregando revelações falsas de segurança, assim hoje acontece. Nós vamos em templos aí, eles estão entregando água mineral, estão entregando anéis, aliança, flores, toalha, lencinho, são amuletos, sal, rosa, um monte de coisa, palitos. Estão entregando, vendendo, essa que é a verdade, enganando o povo. Dizendo, não, fica aí porque Deus está nesse negócio, Ele vai te abençoar. Leva essa toalhinha que Deus vai curar, Deus está nessa toalhinha, Deus está nessa coisa, Deus está ali. É mentira. É mentira. A palavra de Deus nos mostra que tudo isso é engano. O povo está tendo, na verdade, fazendo uma espécie de feitiço, macumba evangélica, macumba gospel. Não existe. Deus fala pela palavra dele. Então esses aproveitadores, essas aproveitadoras que fica pegando esses amuletos, vendendo para o povo em busca de alguma coisa, vão pagar um preço alto. E tolo desse povo cego que fica seguindo esses falsos profetas, esses falsos profetizam. Da mesma maneira, rasgarei vossos véus, livrarei o meu povo das vossas mãos, eles jamais voltarão a ser presas fáceis do vosso poder nefasto. Mediante vossas mentiras causaste um grande mal, confundiste e desencorajaste o justo, sem que isso tenha partido de minha vontade. Incentivaste os ímpios a não abandonar os seus maus caminhos, e a fim de encontrar a salvação de suas vidas. Por esse motivo, jamais tereis novamente falsas visões, e nunca mais havereis de praticar qualquer espécie de adivinhação, premonição. Eis que livrarei o meu povo das vossas mãos, e então sabereis que eu sou Deus, o Senhor. Então, exatamente isso aqui no versículo 22 diz assim: mediante vossas mentiras causaste um grande mal, confundiste e desencorajaste o justo, sem que isso tenha partido da minha vontade, e incentivaste os ímpios a não abandonarem seus maus caminhos, a fim de encontrar salvação de vidas. Porque com essa pregação mentirosa não exorta, não condena o pecado, não faz com que as pessoas queiram abandonar o pecado. Então eles continuam caminhando para a morte. Infelizmente, essas pregações mentirosas que fazem com que aquele que é justo, aquele que busca a palavra de Deus, até se afaste de ver tanta mentira. Infelizmente, hoje nós vivemos isso. As pessoas falam, não sei qual igreja que eu vou, porque todo lugar só encontro mentira, só encontro pregações mentirosas, só encontro comércio na igreja, só encontro extorsões nesses templos. Esses pregadores só sabem falar sobre isso. E as pessoas não querem mais seguir culpa desse. E todos esses pregadores vão prestar conta de cada uma dessas almas. Pregações mentirosas, profecias mentirosas, onde estão condenando o que é certo, condena a própria palavra de Deus, pois tem pessoas que estão afirmando que casamento este aquele não é de Deus, que Deus vai dar um novo casamento, estão casando, falando que Deus está abençoando o casamento de adúlteros, de adúlteras, estão abençoando, estão batizando pessoas em pleno pecado de fornicação, de prostituição, de mentira. Estão concordando com a desonestidade, com a ladroagem, desde que esteja ofertando, dizimando. E esses vão prestar conta a Deus de todas essas almas que não se arrependem, não buscam o caminho da salvação, porque não conhecem. E esses falsos pregadores ficam desviando, mostrando um outro caminho para elas. Vão prestar conta. Nós, se nós somos inteligentes, vamos abrir os nossos olhos, vamos voltar para o Evangelho, vão fugir deste meio, vão fugir dessas falsas igrejas, desses falsos pastores, desses falsos profetas, desses falsos pregadores que pregam um falso evangelho. Vão buscar a verdade, afasta-se. O povo de Deus, se ficar envolvendo
com esses falsos pregadores, vão pagar o mesmo preço que eles, vão tudo sofrer eternamente. Temos que pensar sobre isso. Nós concluímos a leitura de Ezequiel capítulo 13. Amanhã, querendo Deus, nós vamos entrar no capítulo 14. As dúvidas, nós esclarecemos tudo à luz da Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.